Genus. Genus é o nome que se deu para toda essa estrutura. Tá? Então, o professor pode colocar como sociedade gentílica, pode colocar só o nome genus, porque ele vai estar fazendo referência a tudo isso que eu estava explicando. Agora, olha só. Isso acabou gerando um segundo movimento de migração. Espera aí, professor. Igual aquele que você falou dos dórios, essa população ela vai sair agora de dentro do genus. Ô, professor, mas por que eles vão sair? Ó, presta atenção. A população grega que não tem terra, ela não vai ter os mesmos direitos e condições econômicas do que essa daqui, o proprietário. Então, você tem uma parte da população que não tem mais recurso para sobreviver. E então, o que é que eles fizeram? Basicamente, eles vão pegar as malas e vão embora. Assim, professor, de boas? Então, eles saem dessa parte que é os genus, saem dessa propriedade e vão procurar outros territórios. Estes outros territórios, a gente vai chamar de Magna Grécia. Então, presta atenção, escreve aí, ó. A segunda diáspora grega. Vamos lembrar que a palavra diáspora, eu posso entender que é uma fuga, eu posso entender que é uma dispersão. E agora, essa população, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar, então, novas terras. E eles, então, ocupam áreas agora que não eram gregas. E eles vão criar novas cidades. A gente vai chamar esse território de Magna Grécia. Tá, o que significa Magna? A Grande Grécia. Professor, mas até onde eles chegaram? Até o fim do mundo? Na verdade, não. O que nós vamos entender com o nome de Magna Grécia, que são os territórios aonde eles chegaram? Então, eu estou falando da Grécia propriamente dita, é claro, tá? Isso aqui ainda é parte do território. Eu estou falando de uma parte da Itália e uma parte da Turquia. Então, desde o Ocidente até o Oriente Médio, esses caras ocuparam. O litoral italiano, o litoral da Turquia, tinha cidade grega. Tá? Por quê? Por causa desse movimento de migração. De modo geral, a falta de terras para plantar fez eles saírem do lugar e buscarem, então, esse outro lugar para viver. Tá? E este outro lugar para viver seria aí partes da Itália, partes da Turquia. Então, é esse lugar que a gente chama, então, aí a Magna Grécia. Tá? Tá bom, professor, e agora? Gente, agora a gente vai entrar no terceiro período da história da Grécia. Aqui, na verdade, vai ser um pouquinho diferente do que a gente viu aqui no começo. Por que vai ser diferente, professor? Pelo seguinte, porque a gente vai acabar vendo a história de uma maneira um pouquinho mais profunda. A gente vai estudar o que seriam as chamadas cidades-estado, ou aquilo que, na língua dos gregos, vai ser a polis. Então, o período arcaico. Gente, depois que houve a segunda diáspora grega, o que acabou? Colocar a data para você se localizar. Isso daqui é mais ou menos século 8, mais ou menos 800, até o século 6. Tudo antes de Cristo. Gente, aí presta atenção. O que vai acontecer aqui? O período arcaico é um período onde surge a cidade grega. O modelo mais clássico
que é o chamada de polis. Tá bom, professor, então me explica o que é tal da polis. Então, ó, escuta. Polis. E a gente pode colocar como cidade-estado. Vamos lembrar que eu estou falando de uma época da história do mundo que não tinha tanta gente por aí. Não havia lugares habitados como o Brasil com mais de 200 milhões de pessoas. As cidades gregas, elas vão existir em grande quantidade, mas a população é sempre muito pequena. Tá? Com exceção da cidade de Atenas, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A ideia de uma cidade-estado é de uma entidade política e jurídica, ou seja, um lugar que possui leis, você tem cidadãos, a gente vai ver depois a ideia de cidadania e tudo mais, e um lugar que principalmente exerce uma coisa que nós chamamos de soberania. Como assim? O que isso quer dizer, professor? Quando eu uso a palavra soberania e digo que eles eram soberanos, eu quero dizer que ninguém mete o bedelho onde não é chamado. Nenhuma outra cidade interfere na decisão de uma cidade X, Y ou Z. Aquilo que é decidido na cidade de Esparta, a cidade de Atenas não interfere. Aquilo que é decidido em Tebas, a cidade de Esparta não interfere. Aquilo que é decidido em Tebas, a cidade de Corinto, ela não interfere. Ô, professor, mas eles não são todos gregos? Uai, são. Mas, professor, então eles não estão juntos? Estão. Mas, professor, e ninguém manda ninguém aqui? Não, presta atenção. O fato das cidades terem controle sobre si próprias não quer dizer que eles não têm unidade. Eles possuem unidade, mas ela não é dada por uma questão política. A unidade entre eles, ela vai acontecer, mas ela vai ser dada pela cultura. Então, é o sujeito que fala a mesma língua, que veste a mesma roupa, acredita nos mesmos deuses. É isso que vai dar unidade, mas não a política. No caso da política, o que a gente tem, de modo geral, é uma fragmentação. Tá? Então, a cidade, ela possui a ideia aqui da soberania. Ela não aceita a interferência de outras cidades em suas decisões. Ela simplesmente chega e fala, aqui ninguém mete o bedelho. Aqui quem decide somos nós. Tá, mas nós quem? Cidadão. Então quer dizer que quem decide as coisas aqui é um cara chamado cidadão? Um pouquinho mais à frente, a gente vai entrar na questão do que é um cidadão e quem era ele, tá? Aqui, a gente ainda está tentando entender o que é a coisa da cidade-estado. Então, lembra, no caso da Grécia, quando você for fazer a prova, o professor pode tentar te enganar na questão e falar assim, olha, gente, o Império Grego era formado por muitas cidades-estados. Você tem que tomar cuidado, porque esse é um erro muito comum. Você usar palavras de formas de governo que são centralizadas para falar de uma coisa que não era centralizada, que era a polis. Se eu uso palavras como reino, império, qualquer expressão que dê a ideia de que as cidades estavam sob um único governo, essa coisa está errada. Mas, professor, você acabou de falar que eles eram unidos. Então, mas na cultura, gente, não pode nunca esquecer disso. Quando te induzirem ao erro, vão usar a política nesse ponto.
falar que eles eram unidos sob o mesmo governo, e eles não eram. Gente, isso tem que entender que se eu quero usar uma palavra para dizer que eles são unidos, eu vou falar em mundo grego. Por que não uso, por exemplo, professor, a expressão do mundo grego? Cara, porque aí eu estou falando de cultura. Então, eu posso falar mundo grego, cultura grega, porque aí eu estou delimitando que o problema não é político, tá? E isso é algo que o professor pode tentar te induzir ao erro. Tá bom, professor, mas e aí? E as cidades propriamente ditas? Agora eu já entendi o que é uma polis. É uma cidade que tem soberania sobre os seus assuntos, ninguém se mete com ela, e o cidadão é o indivíduo que vai mandar dentro de todo esse território. Beleza? Tá bom. Agora, olha só. A gente vai estudar cidades gregas? Então, vamos estudar cidades gregas. Tá, professor, quantas eram as cidades gregas? Mais ou menos umas 160. Beleza, professor, eu vou aprender cada uma, né? Lógico que não, isso é impossível. Gente, primeira coisa que você precisa saber sobre a questão da polis. De modo geral, são cidades muito pequenas. Gente, quando eu falo cidade pequena, eu estou colocando o nosso padrão de cidades de milhões de pessoas. Então, eu estou falando de uma cidade pequena. Não é uma cidade grande. Professor, mas o que é uma cidade pequena que você está falando aqui? De modo geral, elas têm em torno de 5 a 6 mil habitantes. Cara, é muito pouca gente. Tirando a cidade de Atenas, que era muito grande, as outras eram cidades aí bem pequenas. Então, olha só. A gente vai começar estudando uma das cidades, tá? A gente vai ver essencialmente duas, Atenas e Esparta, e a gente vai começar com a cidade de Esparta. Até porque os espartanos são originários do povo dório. Aquele que era vocacionado para a guerra, aquele que chega e faz uma verdadeira bagunça no sul da Grécia e promove a primeira diáspora. A primeira coisa importante para entender a cidade de Esparta, então coloca aí, ó, Esparta. A primeira coisa para entender a cidade de Esparta é que ela era diferente da maioria das outras cidades. Ah, é porque eles viviam da guerra, né, professor? Então, na verdade, não é só esse o problema. Lembra que eu comentei no começo da aula que a geografia grega era uma coisa bem complicada? Muita montanha, litoral intercortado, não dava para plantar. Então, onde tinha terra era uma briga. Então, Esparta fica na região mais fértil de todo o território grego. A cidade de Esparta ficava na planície da Messênia. Não tinha lugar melhor para você, dentro da Grécia, logicamente, poder plantar. Ah, tá. Então quer dizer que eles vivem do quê mesmo, professor? Da agricultura. Então, ó, localizada na planície da Messênia. Senhores, aí, o que a gente vai acabar observando? Como eu falei, a atividade econômica principal deles é a agricultura. A gente vai ver, no caso das outras cidades, que não vai ser assim. Aqui é meio que uma exceção. Era dos raríssimos lugares dentro do território grego aonde você conseguia plantar numa extensão vasta e viver daquilo. Gente, claro que hoje não é assim. Graças à tecnologia, dá para plantar em qualquer lugar. Mas eu estou falando de algo que aconteceu há quase 3 mil anos atrás, tá? Então, vamos lembrar desse pequeno detalhe. Então, olha só. Vamos falar aqui, para começar, sobre economia. Oi. Aqui na câmera, a sua câmera tá cortando a última palavrinha ali da planície do mesmo coisa. Peraí, vou colocar aqui embaixo, ó.
Planície da Messênia. Obrigada. Tá? A questão da economia. Bom, professor, você já falou. Agora eu sei que eles vivem da agricultura. Tá bom. Então vamos colocar essa informação ali. De modo geral, é uma economia que trabalha como atividade principal a agricultura. Trabalha a agricultura por quê? Porque o solo era fértil. Gente, a questão do solo ser fértil significa que o que eu plantar vai crescer. Então, eles não terão problemas com alimentos. Só que tem uma coisa que a gente tem que colocar aqui, que a gente colocou no período anterior. Ah, é, professor? Mas o que que era? É o seguinte, no período anterior, uma coisa importante que eu falei sobre economia era a questão da propriedade da terra. Quem é o dono da terra? Ah, é verdade, né? Aqui você só colocou a agricultura. Quem era o dono dessa terra? Então, olha só que coisa curiosa que aparece na cidade de Esparta. Então, vamos colocar lá. A propriedade da terra. Professor, o cidadão que você citou agora há pouco era o dono da terra? Não. Ué, professor, então quem aqui é o dono da terra? Então, no caso da cidade de Esparta, o dono da terra se chama Estado. Não, peraí, professor, está errado. O Estado não é quem governa? Não é uma instituição política? É. Então quer dizer que ninguém é dono da terra? Não, tem dono, o Estado. Não, professor, mas os seres humanos ali, o homem, não é o dono? Gente, presta atenção. A cidade de Esparta, a gente vai ver ao longo da aula que ela é muito diferente das outras cidades gregas. Ela tem características que acabaram tornando ela um ponto fora da curva. Uma dessas características era essa daqui. Os indivíduos, os homens, não têm direito à propriedade privada. Os homens, na cidade de Esparta, eles vão para o exército. O cara não fica dentro da casa dele, vendo o trigo crescer. Ele vai para o exército para treinar, para lutar pela cidade. Ô, professor, mas não dá para ficar o dia inteiro só treinando. De onde vem a comida? Nossa, é verdade, né? Alguém tem que plantar. Olha só que coisa. Alguém planta. Só que aqui tem um detalhe bem interessante. O Estado, ele não era só dono da terra, ele era dono também dos escravos. Ah, agora começou a ficar mais claro, né, professor? É o escravo que trabalha na terra. Exatamente. Então, o escravo, ele também é propriedade do Estado. O escravo trabalha a terra, produz o alimento que o soldado espartano vai acabar consumindo. Gente, presta atenção. Ó, aqui é o seguinte. A gente vai ver ao longo da aula como que é distribuída essa terra. Mas para cada propriedade que o Estado direciona para o cidadão, ele dá uma quantidade de escravos. Porque esse cara vai chegar naquela terra, vai plantar trigo, vai cuidar ali da produção econômica para o soldado poder trabalhar. Cada pedaço de terra, que a gente vai chamar de lote, recebia um número diferente de escravos. Tá? De modo geral, de 7 a 10 escravos. Era mais ou menos isso que acabava acontecendo dentro da cidade de Esparta. E então, quando o escravo ia para a lavoura, ele produz a riqueza da cidade. Presta atenção que o cidadão, ele não vai trabalhar na lavoura, hein? Tá?
O cidadão, como eu já adiantei, ele vai fazer a guerra. A sociedade espartana, ela é uma sociedade do tipo militarizada. Então, escreve aqui, ó. Sociedade. Quando a gente fala de sociedade, a gente tende a colocar primeiro os grupos que formam esta sociedade, tá? No caso da sociedade de Esparta, o que a gente vai chamar a atenção? Para um grupo chamado de Espartíatas. Tá bom, professor, quem são eles? Os cidadãos. São as pessoas que têm direitos políticos na cidade de Esparta. Tá, professor, coloca de uma maneira mais simples. São eles que mandam. Tá? É assim. Ah, tá. Acontece que a sociedade espartana não é formada só por quem manda. Na sociedade espartana, você tem um outro tipo de pessoa, que era chamado de periéco. Periéco por quê? Porque vive na periferia. Presta atenção. E, ó, isso aqui é uma outra coisa. O professor pode tentar te enganar na prova. O periéco é o cara que mora na periferia, ou seja, à margem. Se você olhar da maneira como nós classificamos essa palavra hoje, você vai falar que o cara que está na periferia é o mais pobre. Porque a ideia associada à palavra periferia é de que ali está a população mais pobre. Mas cuidado, em Esparta não era bem isso. Mas, professor, por que não? Porque quem vive na periferia é o comerciante, o artesão. Peraí, professor, mas você está falando de gente que tem profissão. Essas pessoas têm oficinas, casas. Então, eles têm. Presta muita atenção no que eu vou falar. O periéco, ele tem direito à riqueza. Ele tem direito à propriedade. O espartíata não tem, porque a propriedade é do Estado. Peraí, professor, você está querendo dizer que aqui a periferia é rica? É. Ou, pelo menos para os padrões da época, o cara estava bem instalado em alguma medida. Entende? Porque ele tem direito a juntar dinheiro do trabalho dele, coisa que o espartíata não tem. Porém, a desigualdade em Esparta não é dada por dinheiro, mas pela condição política e militar. Porque só quem era soldado é que tinha direito pleno dentro da cidade de Esparta. E na base da pirâmide, acho que não preciso dizer quem está. Basicamente, aquele indivíduo que a gente vai chamar de escravo. Tá? Na verdade, a gente também tem uma outra palavra que pode aparecer na prova. A palavra ilota. O indivíduo que trabalha na terra é o ilota. A gente usa a palavra escravo, porque aqui provavelmente você vai entender de maneira mais fácil. Mas na prova, pode aparecer isso daqui. Pode aparecer quem é justamente esse indivíduo que a gente chama de ilota. Tá bom, professor. O que mais tem nessa sociedade? Esta sociedade, ela é, como eu falei, militarizada. Ó, a cidade de Esparta, ela vai ser diferente de todas as cidades gregas, porque em nenhuma cidade você vai ter a valorização do exército como você tem na cidade de Esparta. Não quer dizer que as outras cidades não têm exército. O que eu estou querendo colocar é que quem participava do exército, aqui, estava numa condição superior. Tem direitos políticos, que é o que diferenciava as pessoas dentro da cidade de Esparta. Outra coisa que é muito marcante dentro da cidade de Esparta, uma coisa chamada xenofobia.
A palavra xenofobia significa aversão ao estrangeiro. O xenófobo é aquele que não gosta do cara que chegou na terra dele. Ele não gosta de estrangeiro. Tá? Só que aqui, eu não estou falando do cara que saiu da Ásia ou da América e veio para cá. No caso dos espartanos, a xenofobia tem um grau muito elevado. Gente, os espartanos eram xenófobos até com quem era grego. Nem a galera das outras cidades, os espartanos gostavam. Então, para eles, o mundo era Esparta. O resto que se dane. É mais ou menos assim. Professor, você está exagerando? Na verdade, quase. Quando a gente falar das guerras, na aula da quarta-feira, eu vou mostrar para vocês que eles nem queriam entrar nas guerras junto com as outras cidades. Porque eles se achavam, na verdade, aí, em alguma medida superiores. Outra coisa profundamente importante na cidade de Esparta, o que nós vamos chamar de laconismo. Professor, eu nunca ouvi essa palavra. Gente, laconismo é uma expressão que a gente usa para falar que o indivíduo fala pouco. Tá? Então você chega assim, todo animado. Oi, tudo bem, fulano? Como tá o sol, a chuva? E a pessoa olha para você e fala, tá bom. Oi. Peraí, professor, a pessoa não sabe falar? Cuidado, não é isso. A pessoa que é lacônica, ela fala pouco, ela fala estritamente essencial. Isso era, em alguma medida, incentivado em Esparta. Que o indivíduo não fosse, em alguma medida, tagarela. Que ele falasse só aquilo que era necessário. Então, essa coisa que, por exemplo, o latino, a gente tem, de falar, não era um hábito em Esparta. Cuidado, não é para achar que a galera era muda, não é isso. Mas é que o comportamento deles era de não ser expansivo, como, por exemplo, a gente é aqui no Brasil. Tá? Questão política, vamos entender como que funciona a política na cidade de Esparta. Ó, política. Eu vou explicar uma coisa que vale para todas as cidades, mas você vai ter que ter em mente que cada cidade ela tem características próprias. Em alguma medida, todas as cidades gregas começam como monarquias e depois elas evoluem para outras formas de governo. Então, a cidade de Esparta, ela tem rei. Por quê? Porque no início da sua história era uma monarquia. Monarquia, governo de uma única pessoa, essencialmente a figura do rei. Mas o negócio importante aqui é entender, como eu disse, que as formas de governo elas vão mudando. E no caso de Esparta, a gente vai dizer o seguinte, ó, no campo da política, eles eram conservadores.